Olá, companheiros de caminhada do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse novo encontro, dando continuidade. Estamos tratando das diferentes categorias do mundo dos habitados, né? Tratamos já dessa no nosso último encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos dos mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundos de regeneração ou regeneradores, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Dando continuidade. Hoje a leitura básica vai ser a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ela que trata desse tema. Mas, como de costume, vamos primeiro acalmar nossos corações, elevar o nosso espírito ao alto, pedir aos benfeitores, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, que estejam conosco nesse momento de aprendizado, que possamos caminhar sempre olhando para frente, buscando a reforma íntima tão necessária. Que assim seja. Nós já falamos um pouquinho, né, no encontro anterior, sobre aquela frase: na casa do meu pai há muitas moradas, e em razão disso a gente falou um pouquinho dos mundos, né. Até no encontro passado falei de uma obra do Chico Xavier, né, pelo espírito de Humberto Campos, que fala um pouquinho de Marte. Eu dei uma lida, interessante a percepção deles tratando, né? Essa Novas Mensagens, essa obra trata até de mensagem que é de autoria do Dom Pedro II, se não me engano, e de outros, Siqueira Campos, que é escritor, tem várias passagens. É uma obra pequena, tem aí nas livrarias online ou também físicas. Pessoal, então vamos lá falar um pouquinho dos mundos. O primeiro dos mundos do mundo primitivo, né? Primeira coisa, então a gente, só para nós nos encontrarmos, né, e facilitar a análise, o estudo de vocês, é o capítulo 3, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base desses nossos dois últimos encontros e será a base do nosso encontro próximo. Então é bastante interessante depois vocês todos fazerem a leitura deste capítulo 3 do Evangelho. O Evangelho, que é a obra utilizada nas palestras, por exemplo, do MEFA, né? Sempre tem como referência o Evangelho. É a obra indicada para você fazer uma leitura, fazer um encontro, né? Fazer a oração no lar, né? O encontro no lar semanalmente. É uma obra muito bacana. Também é parte do Pentateuco kardecista. E nós, como kardecistas, né? Temos que buscar sempre visitar, para quem não conhece, e para quem já leu, revisitar essas obras. Então vamos lá, mundos primitivos. Primeira coisa sobre a qualificação dos mundos inferiores e de mundos superiores é antes de relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àquele que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Então depende né? Se a gente comparar, um pouquinho de alergia, me desculpe. Se a gente comparar o planeta Terra, depende, né? Tem planetas que estão inferiores a eles, são mais primitivos, e tem planetas que estão superiores. Então, depende do paradigma que a gente utilizar para saber se ele é mundo inferior ou mundo superior. Então, aqui, mundo primitivo. Tomando a Terra como ponto de comparação, então nós temos a Terra como ponto de comparação para a gente compreender o que é um mundo primitivo. Pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos de seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a força humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, depende a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Este instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão por uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem.
A gente pode até, numa análise utilizando o nosso planeta, pode ser até a gente reportar, né, a notícia que nós temos a história do planeta Terra, né? Como que era o início, né? De comunidades nômades, rudimentares, nova indústria, havíamos poucas ferramentas, né, que desenvolvemos no caminhar. Então, onde o mais forte acabava impondo a sua vontade ao mais fraco, né? Então, e até hoje mesmo, né, tem pessoas, tem histórias que a gente escuta sobre eventuais irmãos nossos encarnados que parece que a pessoa é exatamente isso, né? Ela não tem benevolência, ela não tem delicadeza, ela só tem ódio, tem muito, né? Parece, a gente até fala, o cara parece estar vivendo no século passado, né, o cidadão. Então esse é o mundo primitivo, tá? Depois nós temos o mundo de expiação e provas, né? Mundo de expiação e provas são os mundos, né? Onde domina o mal ainda, tá ok? Domina o mal ainda. São destinados a espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. A variedade dos mundos é infinita. Então é onde nós estamos. Aqui, ó. Mundo de expiações e provas. Continuando, tá? Estou no capítulo 3 do Evangelho. As qualidades inatas consigo, tal. Todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para ir enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apensados da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação. Os espíritos em expiação são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos. O que quer dizer isso? Que provavelmente a gente já caminhou para outros planetas e estão agora na Terra, que ela se enquadra bem dentro desse mundo de expiação e provas, né? A Terra fornece... Aí tem uma passagem aqui interessante, eu vou pedir para fazer leitura. A Terra fornece, de Santo Agostinho, tá? A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Desculpa de novo, pessoal. Hoje a alergia tá que tá. Isso que eu já tomei um antialérgico. Então, geralmente, já somos faltosos, então estamos aqui, né? Até já falei para vocês sobre a história da capela, que está no livro A Caminho da Luz. Estou olhando porque o livro está aqui. Essa obra aqui, ó. Então, leiam. Então, geralmente, é um mundo onde há necessidade que esses espíritos faltosos cumpram. E aqui você tem essa dupla penosidade. Você vai ter tanto a questão de enfrentar os problemas com os homens, nós, entre o nosso convívio, e também as questões da natureza, né? As questões do planeta, né? E aí você ajuda a desenvolver a inteligência. A tecnologia que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo, ela nos auxilia, né? A buscar saídas para problemas que nós mesmos estamos causando. Exemplo, o aquecimento global. É uma ilusão a gente achar que a gente vai acabar com o planeta. A gente não vai acabar com o planeta. A gente pode acabar com a raça humana. O planeta, ele permanece, ele se renova, ele acaba conosco. Para quem quer dar uma pesquisada aí, o planeta Terra já passou por 4 extinções, consideradas extinções em massa, em que mais de 90% da vida foi extinta. A última é dos dinossauros, que é a mais famosa, mas tem outras 3, se não me engano são 4. Então o planeta se renova, entendeu? Então tudo isso que a gente também enfrenta aqui com essas questões da natureza, do planeta, também é para desenvolver a inteligência e quem sabe a gente ajudar a melhorar. Mundos de regeneração regenerados. Aí que tá, pessoal. A gente pegando a Terra como parâmetro, nós estamos no mundo de expiação e provas. O mal ainda ele se sobrepõe ao bem. E aí a gente tá bem nesse momento de transição planetária, né? É o que tem sido sempre passado para nós do outro lado. E se a gente
olhar historicamente, apesar de a gente às vezes imaginar que estão caminhando para trás, sendo aí tem que ser um pouco otimista também, né? A gente não dá para ser só realista ou pessimista. Parece que a gente está caminhando, né? Um século atrás a gente teve uma pandemia e uma guerra. Ah, Alexandre, mesma coisa, uma pandemia e uma guerra. Só que aquela guerra teve proporções mundiais. Depois se foi ainda seguida de uma outra guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. A primeira começou em 1918, bem mais grave. Então, assim, a gente nas devidas proporções, a gente teve uma pandemia que a gente tem tecnologia suficiente para buscar e a gente conseguiu uma vacina em 1 ano e pouco. Claro que essa vacina já vem sendo estudada há 10 anos, essa tecnologia de vacina. Não estou falando isso por causa dessas fakes que saem de vacina aí, à torta e direita, mas é uma tecnologia que já vinham estudando há 10 anos, porque esse tipo de vírus, que é o coronavírus, não é um vírus novo. Já havia o estudo desse tipo de vírus, né? Dessa categoria, não sou da área, mas só pelo que a gente lê e buscando referência de pessoas que são da área. Então a gente, a tecnologia já nos ajudou a resolver esse problema muito mais rápido que a gripe espanhola. A guerra está com a proporção menor do que é uma guerra que teve há um século atrás. Então a gente está buscando essa progressão para o mundo regenerado. Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então a gente está na transição, melhorando, saindo da expiação, caminhando para os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. A alma que se arrepende, pessoal. Então, orgulho não serve aqui. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não são isentos senão seres completamente desmaterializados, ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos, quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhe dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos do perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus sobre os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Aí, pessoal, é aqui que está essa fala que a gente tem que brigar para ficar aqui. Brigar no bom sentido, de forma íntima, melhorar. Não avançar é recuar. Então, se a gente se permanecer estático, se nós não melhorarmos como seres, né, como espíritos aqui encarnados, no caminho do bem, a gente pode cair em mundo de expiação. Ou seja, o planeta vai se regenerar. O planeta. Se nós não melhorarmos, nós não iremos reencarnar neste planeta. Nós iremos reencarnar em outro mundo de expiação e provas. Porque não dá mais para ficar parado. Lembrem-se, a doutrina espírita, pela doutrina espírita, nós não regredimos, mas podemos estacionar. E aqui está sendo bem claro, se a gente estacionar e não melhorarmos no caminho do bem, a gente vai permanecer no mundo de expiação. E vamos perder a oportunidade de talvez permanecer nesse planeta que está se tornando um mundo de regeneração. Tá? Aí Santo Agostinho, por fim, faz... é de Santo Agostinho essa parte.
Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, à hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Perguntai-vos, vos que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seus seios depois da expiação da terra. Então a gente pediu uma prece, né, para que esse planeta consiga. Só que isso depende da gente, tá? E às vezes fica, né? Mas como eu faço isso? Primeiro, melhorando, né, a reforma íntima sua melhora, né? Você resolver seus demônios. E fazer o trabalho formiguinha, pessoal. Não adianta, a gente não vai mudar o planeta. Poucos são aqueles que estão encarnados e que tenha. Talvez um de nós tenhamos lá na frente a possibilidade de uma revolução como Gandhi fez, como Buda fez lá atrás, como Chico fez. Mas se a gente fizer a mudança já dentro do nosso seio familiar, nossos pais, nossos irmãos, quem tem filhos, esposa, amigos, local de trabalho, no seu local de centro, onde você frequenta, já vai ser um ótimo caminho. Nós também temos depois no mundo, né, de regeneração, mundos ditosos felizes. Mundos ditosos felizes. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo sempre amigáveis, jamais são perturbados pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios do nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe de espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Tá ok? Esses são os mundos felizes. E por último, nós temos os mundos celestes e os divinos, tá? Esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiam a perfeição. Não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação, como os homens da terra. Podem, melhor do que outros, estar em toda a parte. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres de criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, pessoal, esse é o mundo celeste ou o mundo divino. É isso aí. Só estou confirmando se finalizamos. Finalizamos essa parte. Então, vamos aproveitar a oportunidade e ajudar, né, ao planeta a fazer essa transição da melhor maneira e possamos fazer nossa parte. Eu acho que penso que alguns instintos primitivos a gente tem que conseguir superar, né? Eu não entendo essas pessoas que vão caçar animais, principalmente na África, animais em extinção. Tiram foto. Isso é um exemplo de primitividade que está dentro dos nossos irmãos ainda. Claro que, se a pessoa está necessitando, né,
para alimentação, matar um animal para se alimentar é diferente desse exemplo que eu estou dando. Não quero entrar aqui na discussão de comer carne, não é essa a intenção. Mas esse esporte por esporte, matar um ser vivo por esporte, por prazer, é muito estranho para mim, por exemplo. E a gente vê, principalmente, né, pessoas caçando onças. Se ainda, como eu disse, né, se mata para comer, ainda há uma justificativa, mas é um exemplo, tá, que eu estou dando, caracterizando aqui, de primitividade nossa ainda. E aí você vai, né, pessoal, guerra por guerra, fome, miséria, né? O Brasil, um dos países com mais alimentos no mundo, celeiro, e pessoas passando fome aí, dia a dia. Mas, quem sabe, a gente consegue superar tudo isso. E finalizando, vou fazer a leitura, né? Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, Jesus e Desafios. Quis trazer esse tema, porque tem tudo a ver, que a gente está nesse momento de desafio de se melhorar para permanecer nesse planeta Terra na próxima encarnação. Tudo na vida são desafios às resistências. Além da entropia, degrada a energia que tende à construção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os perissálticos são testes constantes para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é requisito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área do automatismo fisiológico a interferir-nos da natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto nenhum. Não podemos parar. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Nos encontramos em breve em mais uma aula. Tchau, tchau.